Você já se perguntou o que acontece com o corpo humano nos primeiros minutos depois da morte? O coração para, o cérebro se apaga. Ou será que não? Nesse exato momento, em algum lugar do mundo, alguém está morrendo. Pode ser agora mesmo. Mas o que realmente acontece nos instantes seguintes ao último suspiro? Neste vídeo, você vai descobrir, passo a passo, a sequência real e muitas vezes perturbadora de tudo que ocorre com o corpo humano logo após a morte. E eu te garanto, nem tudo termina quando a vida acaba. Antes de tudo, é preciso entender que a morte não é um evento único e instantâneo. Ela é um processo, um desligamento gradual, onde cada parte do corpo humano desiste de lutar, uma de cada vez. Existem dois tipos principais de morte: a morte clínica e a morte biológica. A morte clínica acontece quando o coração para de bater e a respiração cessa. Tecnicamente, é nesse momento que somos declarados mortos. Mas, biologicamente, ainda não terminou. A morte biológica só ocorre quando todas as células do corpo cessam completamente suas funções. E isso pode demorar minutos, até horas. Entre uma e outra existe um limbo, um momento silencioso, invisível, onde a morte já chegou, mas o corpo ainda resiste. Nos primeiros segundos após a morte clínica, o coração para. O sangue, sem bombeamento, estagna. Sem circulação, o oxigênio não alcança mais o cérebro. Em cerca de 10 segundos, a pessoa perde a consciência. Em 20 segundos, a atividade elétrica cerebral começa a falhar. Mas aqui entra o dado mais assustador. Pesquisas revelam que mesmo depois que o coração para, o cérebro pode continuar funcionando por até 5 minutos. Nesse período, há registros de padrões de ondas cerebrais semelhantes aos que ocorrem durante estados de consciência elevada. Em outras palavras, você pode ser clinicamente declarado morto, mas seu cérebro ainda está ali, processando, registrando, talvez até percebendo. Em 2013, pesquisadores canadenses monitoraram pacientes em estado terminal. E o que eles encontraram chocou o mundo científico. Minutos após a morte, alguns cérebros exibiram picos de atividade elétrica, como se, no momento final, o cérebro tentasse resistir, como se lutasse para não apagar de vez. Esse fenômeno foi apelidado de surto neuroelétrico da morte, e pode inclusive explicar as famosas experiências de quase morte, como a visão de um túnel de luz, ou a sensação de flutuar sobre o próprio corpo. Enquanto o cérebro resiste, o resto do corpo começa a falhar. Sem oxigênio, as células entram em colapso, mas o processo não acontece de uma vez só. Células cerebrais morrem em 4 a 6 minutos. Células do fígado e rins podem resistir por até 1 hora, e células da pele continuam vivas por até 24 horas. Sim, mesmo quando alguém é considerado morto, parte do seu corpo ainda está viva. As células se dividem, reagem, tentam manter o que sobrou. Após algumas horas, acontece algo bem conhecido, o rigor mortis. É o enrijecimento dos músculos. Isso começa entre 2 a 6 horas depois da morte e é causado pelo acúmulo de cálcio nas fibras musculares. Sem energia para relaxar, os músculos permanecem tensionados. Primeiro a mandíbula e o pescoço, depois braços, pernas e corpo inteiro. Durante esse período, o corpo ainda pode apresentar espasmos involuntários, como se estivesse se mexendo levemente. Esses movimentos não são vida. São apenas reflexos elétricos residuais. E não se assuste, é normal que o corpo solte gases, emita sons e até libere fluidos. Afinal, o que te sustentava em silêncio e equilíbrio agora se foi. Entre 24 e 72 horas após a morte, começa o processo de putrefação. Com o sistema imunológico desligado, as bactérias intestinais começam a devorar tudo o que vem pela frente, de dentro para fora. Elas liberam gases como metano, amônia e enxofre.
O corpo incha, a pele escurece e o odor é inconfundível. Nesse ponto já não há mais retorno, a decomposição é irreversível, mas tudo isso começa minutos após a morte, muito antes da aparência cadavérica. A verdade é que a morte não é um fim súbito, é um processo lento, quase poético e sombrio. Seu corpo trava uma batalha silenciosa, cada órgão, cada célula, cada impulso elétrico, lutando por um pouco mais de tempo. A ciência explica quase tudo, mas ainda existem mistérios, como aquele último surto de consciência, como o fato de que, mesmo mortos, alguns corpos parecem esperar por algo, por alguém, por um último adeus. E então, você estava preparado para saber tudo isso? Agora que conhece o que realmente acontece minutos após a morte, talvez veja a vida com outros olhos. Aproveite cada batida do seu coração, cada respiração, cada instante, porque um dia tudo isso vai parar. Mas até lá, viva intensamente. Se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa um comentário. O último suspiro ainda ecoa. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais mistérios, curiosidades e verdades que muitos preferem não contar. Aqui, o mistério nunca morre,